Com o olhar da penitência, o motoqueiro fantasma identifica as almas pecadoras e faz com que elas sofram todo o mal que elas causaram durante a vida. Imagina alguém que teve seus poderes vindos do próprio diabo punindo alguém por seus pecados. Mas mesmo assim, esse poder não funciona com outro anti-herói da Marvel, o Justiceiro. E o motivo para isso é bem interessante e faz até a gente refletir sobre o que é pecado, o que é justiça, o que é fazer o mal ou o bem. Se liga nesse vídeo então que a gente vai entender melhor o que é esse olhar da penitência e por que na verdade o Justiceiro é imune a ele. Meu nome é Gabriel, esse é o Filosofia de Personagens e no vídeo de hoje a gente vai entender por que o Justiceiro, o nosso querido Frank Castle, é imune ao olhar da penitência do motoqueiro fantasma. Primeiro vamos entender melhor o que é esse olhar da penitência. A gente sabe que o motoqueiro fantasma, o primeiro motoqueiro, é o Johnny Blaze, que fez um pacto com o diabo para poder salvar o seu pai do câncer. E aí então o Johnny teve encarnado nele um espírito demoníaco que sente quando há almas pecadoras por perto. E ele vai nessas almas para consumi-las, fazê-las sofrer por todo o mal que elas causaram e mandá-las, se possível, direto para o inferno. Your souls are stained by the blood of the innocent. Feel their pain. Esse espírito do motoqueiro que agora está encarnado no Johnny Blaze é como se fosse um emissário do próprio diabo, que no caso é o Mephisto, que a galera falou muito aí por esses tempos. E ele então tem essa sede pelas almas pecadoras e ele então envia logo essas almas para o próprio Mephisto no inferno. E é aí que entra então o olhar da penitência. O motoqueiro olha a fundo nos olhos da sua vítima, identifica as almas pecadoras e enxerga no fundo da alma delas todos os seus pecados, os seus crimes e as suas culpas. O olhar da penitência joga todo o sofrimento que essas almas pecadoras causaram ao longo da sua vida toda e faz com que elas sofram dessa mesma dor que elas causaram. E então, dependendo de quão má e quão pecadora é essa alma, ela vai direto para o encontro com o Mephisto. Agora, por que esse olhar da penitência, no fim das contas, não funciona com o Justiceiro? A gente sabe que o Frank Castle, o Justiceiro, ele é um anti-herói bem brabo. Ele realmente mata todos os bandidos e não tem nenhum pudor em fazer isso. A gente sabe a história dele, ele perdeu a sua família para a máfia americana, então agora ele dedica a sua vida a exterminar todos os bandidos que ele vê pela frente. E então, se o Justiceiro já matou muita gente, se ele já causou sim muito sofrimento, mesmo que seja a pessoas ruins, ele não deveria sofrer com o olhar da penitência? Ele, em tese, não é um pecador também? O que acontece é que o Justiceiro não está simplesmente causando dor e fazendo o mal pelo mal. Mas, na verdade, o Justiceiro, por trás de tudo que ele está fazendo, mesmo que ele esteja matando os vilões, e, na verdade, ele só mata pessoas ruins, na cabeça dele, ele está fazendo justiça. Fazendo jus aí é o próprio nome dele, né? Então, na verdade, para o Frank Castle, ele não está fazendo nada de errado. Ele só está fazendo justiça e, na verdade, ele não tem do que se arrepender. Ele não tem do que sentir culpa. Na verdade, ele nem enxerga que está fazendo nenhum crime. Então é por isso que o olhar da penitência não funciona contra o Justiceiro. Ele não acredita que está cometendo de fato um pecado. Na verdade, ele acredita que tudo que ele faz, mesmo que seja matar os bandidos e causar sofrimento a eles, é a melhor forma de fazer justiça. E isso faz com que ele não tenha nenhum remorso, nenhuma culpa de tudo que ele faz e, portanto, ele é imune ao olhar da penitência do motoqueiro fantasma. E isso faz a gente pensar algumas coisas sobre o que é pecado, então. O que é fazer o mal e o que é justiça? Parece que o pecado, que é isso que desperta a sede do motoqueiro por correr atrás dessas almas, ele na verdade não é algo tão objetivo, mas na verdade ele é mais um sentimento daquela pessoa que age. Então, por exemplo, o sentimento do Justiceiro ao modo dele de agir não é um sentimento de culpa de alguém que está fazendo alguma coisa errada, mas como a gente viu, é de alguém que acha que está fazendo o certo. Enquanto que aquelas pessoas que causam o mal, que são bandidos, que sabem que estão fazendo o mal e que simplesmente fazem o mal pelo mal, simplesmente para terem algum benefício próprio e não tem nenhum escrúpulo de fazer as coisas mais cruéis, mesmo que seja contra as pessoas mais inocentes. Essas pessoas sabem que fazem o mal e no fundo sabem que são ruins e têm algum remorso no fim das contas
por todas as crueldades que elas fazem. Então é disso que o motoqueiro se alimenta, do arrependimento dessas almas por saberem conscientemente que estão pecando. No caso do justiceiro, pode ser que ele nem ache que cometa algum pecado, mesmo que seja matando alguém, ou se ele acha que está cometendo algum pecado na cabeça dele, isso é totalmente justificável. E ele acaba não sentindo o peso e nenhum remorso por estar cometendo algum possível pecado. Então o ponto-chave aqui parece ser o sentimento de culpa que as pessoas sentem quando sentem que estão pecando, o que não é o caso do Frank Castle, e é por isso que o motoqueiro não consegue extrair nada dele. Será então que o justiceiro, mesmo fazendo tudo o que ele faz, será que ele não vai para o inferno simplesmente porque ele realmente acredita que faz o bem? Porque afinal, o motoqueiro é esse emissário do Mephisto, do próprio diabo, que busca as almas pecadoras para levá-las para o inferno. E se no caso o motoqueiro não consegue atingir e não consegue usar o seu olhar da penitência contra o justiceiro, será que o justiceiro realmente não vá para o inferno? Será que aos olhos do próprio diabo o justiceiro realmente está fazendo justiça? E na verdade eu não sei nem se isso é bom ou se é ruim, o diabo achar que você está fazendo certo e nem querer você como uma alma pecadora. Eu queria saber de você agora se você tem alguma outra reflexão sobre essa questão do justiceiro não ser afetado pelo olhar da penitência. Eu acho muito interessante toda essa história, toda essa questão faz a gente refletir sobre o que é pecado, sobre o que é justiça, o que é o bem, o que é o mal, o que é uma coisa bem retratada e que não é tão preto no branco quando a gente está falando de anti-heróis. Então comenta aqui embaixo o que você acha de toda essa questão, se talvez o justiceiro deveria sim ser culpado pelo olhar da penitência, se ele vai para o inferno ou não. Se você gostou aqui da análise, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima.